Olá, futuros condutores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Charlene, estou aqui para ajudar vocês a passar na prova teórica do Detran. Bora de questão? Vamos à questãozinha de hoje, então? Todo condutor deve saber que a ordem de prevalência da sinalização obedece à seguinte regra. Gente, para tudo. Para a gente acertar essa questão na prova teórica do Detran, a gente precisa lembrar do conteúdo que a gente viu lá na aula teórica. E esse conteúdo é muito simples, a gente precisa lembrar. Sem ler as alternativas, a gente já vai chegar na resposta correta. Vamos lá. O que é sinalização? Normalmente, quando a gente fala em sinalização, a gente pensa só em placas. Mas sinalização também é tudo que está escrito, desenhado, pintado no chão. Sinalização também são gestos dos condutores. Sinalização também é gesto do agente de trânsito. Então, sinalização envolve muita coisa. E a pergunta é a ordem de prevalência. Quem prevalece mais no trânsito? Em primeiro lugar, a gente já sabe, acho que todos os condutores sabem, que é a ordem do agente de trânsito. Por exemplo, se existe um semáforo, uma sinaleira, o sinal está vermelho, significa que a gente precisa parar. Mas existe um policial, um agente de trânsito, dando um silvo breve, fazendo esse gesto com a mão. Significa que a gente pode, ou que a gente deve, seguir. A gente não vai parar, a gente não vai respeitar o semáforo, a gente vai respeitar o agente de trânsito. Então, em primeiro lugar, nessa ordem de prevalência, é a ordem do policial, do agente de trânsito. Em segundo lugar, o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, diz que estão as sinalizações luminosas, os sinais luminosos. O que entra nos sinais luminosos? A ordem do semáforo, da sinaleira. Em terceiro e último lugar, são só três, fácil de lembrar, são as demais sinalizações. Entra a sinalização horizontal, entra a sinalização vertical, tudo nesse terceiro tópico. Então, primeiro, agente de trânsito. Segundo, sinais luminosos. E terceiro, as demais sinalizações. Lembrando do conteúdo, vamos às alternativas então. Letra A. As indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais? Opa, tá certa a resposta. Deixa eu pegar minha canetinha vermelha aqui para vocês verem também. Número 1 tá certa. As indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais porque não está falando nada de agente de trânsito. Primeiro lugar, agente. Segundo lugar, semáforo. Terceiro, as demais sinalizações. Letra B. As normas de circulação e os outros sinais prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito? Puxa, acabei de relembrar o conteúdo para vocês. As ordens do agente de trânsito prevalecem. Se ele mandou a gente seguir, a gente segue. Se ele mandou a gente parar, a gente para. Então, a letra B está errada. Letra C. As demais normas de trânsito prevalecem sobre as indicações dos sinais? Como assim? Existem normas de circulação e conduta no Código de Trânsito. Elas prevalecem sobre os sinais? O que isso quer dizer? Não faz sentido. Letra C, resposta errada. E a letra D? A sinalização horizontal prevalece sobre a vertical. Poxa, acabei de relembrar o conteúdo para vocês. Primeiro, agente de trânsito. Segundo, sinais luminosos. E terceiro, as demais sinalizações. Entra sinalização horizontal e vertical aí nesses demais sinalizações. Vou dar um exemplo na prática, tá? Digamos que a gente esteja trafegando numa via e tem uma placa de proibido ultrapassar, vermelha de regulamentação com aquela tarjinha vermelha, cortando a placa para indicar que é proibido. Ela, a placa vertical, vale mais do que a faixa amarela contínua no chão ou vice-versa? Não, elas estão no mesmo patamar, no mesmo grau, no mesmo nível de prevalência. Então, a letra D também é a resposta errada. Resposta correta dessa questão é a letra A. As indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais porque nessa resposta não tem nada de agente de trânsito. Essa foi uma questão de prova teórica do Detran. Espero que você acerte quando você fizer a sua prova. Gostou da explicação? Me segue para mais dicas!